você precisa ter paciência comigo enquanto eu te conto a minha história. Muito do que eu relato aqui foi escrito a partir das lembranças nebulosas de alguém que estava em cativeiro. Não entenda mal, eu não fui abusado no sentido tradicional. Eu estava bem cuidado, bem alimentado e realmente não queria nada, exceto a minha liberdade. Tudo começou um dia quando visitei o meu novo terapeuta. O Dr. Marcos foi recomendado por um amigo meu. Ele disse que era muito bom e que o ajudou a superar muitos problemas que teve com sua mãe e a descobrir algumas coisas sobre a sua sexualidade. Ele era capaz de colocar você em contato com o seu verdadeiro eu. E foi assim que esse meu amigo superou muitos dos teus problemas. Tudo parecia ótimo para mim. Eu estava tendo problemas para descansar e estava procurando uma maneira de dormir o sono necessário para funcionar. A minha insônia às vezes durava dias e estava começando a afetar a minha vida. Então, marquei uma consulta e 2 semanas depois estava deitado em seu sofá, ouvindo a contagem regressiva do Dr. Marcos a partir de 10, enquanto ele me colocava em um transe sugestivo. Foi muito repentino, como um piscar de olhos, mas tudo mudou depois daquele transe. Quando saí, de repente, o Dr. Marcos parecia estranho e perguntei se algo havia acontecido. Estranho pode não ser descritivo o suficiente. Ele parecia, de alguma forma, extasiado, iluminado, totalmente admirado. Você falou comigo sobre coisas que você não poderia saber. Você falou comigo sobre a minha infância. Você me ajudou a superar a morte da minha mãe. Você me ajudou mais nessa sessão de 1 hora do que eu já ajudei alguém na vida. Eu não tinha certeza do que ele estava falando, mas quando ele segurou a minha mão, seus olhos brilharam com a luz de um fanático. Eu preciso de mais. Por favor, me deixa colocar você de volta, para que eu possa descobrir mais. Eu me afastei dele e dei um grande passo para trás. Do que diabos ele estava falando? Eu vim aqui em busca de ajuda, mas, de repente, ele queria que eu o ajudasse. Eu tinha que sair dali. Eu tive que sair na hora. Marcos tentou me impedir, mas eu já estava fora da porta antes que ele pudesse dizer mais qualquer coisa. Também não dormi bem naquela noite, e isso se tornou um problema real. Às vezes eu deitava na cama e jurava que ouvi sussurros, mas considerava isso como alucinações auditivas. Eu não tinha dormido bem nas últimas 3 semanas e sabia que isso estava começando a me afetar. Quando eu me forçava a sair de casa para trabalhar ou fazer algumas tarefas, poderia jurar que sentia alguém me observando. Além do mais, eu poderia jurar que veria alguém ali com o canto do olho, mas seja lá o que fosse, sempre desaparecia quando eu me virava para olhar. Isso nunca acontecia na minha casa. Sempre quando eu estava do lado de fora de casa e a paranoia, somada à privação de sono, estava corroendo lentamente a minha sanidade. Então, quando ouvi alguém abrir uma janela na minha sala uma noite, me virei para o lado e pensei que fosse eu a ter alucinações paranoicas. Acontece que não eram alucinações. Quando ouvi alguém abrir a porta do meu quarto, me virei e encontrei o Dr. Marcos parado ali, a me observar. Ele também parecia não ter dormido bem, e os seus olhos pareciam enlouquecidos enquanto nos olhávamos. Não tinha a certeza se ele era real ou não, mas quando ele investiu contra mim, me enrolei como uma bola e gritei para ele parar. Mas ele não me atacou, não me fez mal nenhum, embora agora eu desejasse que ele tivesse me matado ali mesmo. Em vez disso, ele simplesmente enfiou uma agulha no meu braço e, enquanto observava o seu polegar a empurrar o êmbolo para baixo, senti ondas de sono quentes e convidativas a me percorrerem. Acordei num porão acabado, com as luzes apagadas, amarrado a uma cadeira, enquanto o Dr. Marcos se certificava de que as minhas ataduras estavam confortáveis. Eu me debatia com os membros pesados e descoordenados, mas ele ergueu uma agulha nova e disse que, se eu não me acalmasse, ele me colocaria para fora de novo. Mas ele ergueu uma agulha nova e disse que, se eu não me acalmasse, ele me apagaria de novo. Fiquei o mais imóvel que pude, sem saber o que esperar. Não parecia haver nada de sexual. Eu estava completamente vestido e a maneira como ele me tratava era quase uma
adoração. Eu não queria que chegasse a esse ponto, mas eu não consigo viver sem o conhecimento que você possui. Eu sei que não acredita no que eu tô dizendo, mas enquanto estava inconsciente, você me contou coisas que podem muito bem mudar a minha vida. Você me falou de coisas que me abriram os olhos. Ideias que eu nunca havia concebido, e quanto mais tempo eu ficava sem ouvir a sua voz novamente, mais eu sentia minha recém-descoberta serenidade se desintegrar. Desculpa, normalmente eu não sou assim, mas eu precisava possuir você, ter o seu conhecimento e entender as suas palavras. Eu posso te prometer que, enquanto estiver comigo, não vai te faltar nada. Você é pra mim um Deus. Eu só quero tentar te compreender. Conversamos muito naquela noite, embora eu tenha gritado com ele pra me soltar, mas no final ele apenas me injetou algo pra me apagar e eu mergulhei em uma inconsciência pacífica. E foi assim que me tornei o Deus cativo do Dr. Marcos. Devo dizer que, enquanto estive com ele, nunca me faltou um sono reparador. Isso se devia, em parte, ao fato de eu passar a maior parte do tempo em um estado quase catatônico. O Dr. Marcos me mantinha confinado em uma grande área subterrânea que eu sempre considerei como o porão. Eu estava sentado em uma cadeira grande e confortável, com as mãos presas aos braços da cadeira por tiras macias. Havia um controle remoto à mão e eu podia assistir ao que quisesse na televisão, desde que o doutor estivesse ausente. Se eu estivesse com fome, tudo o que eu precisava fazer era apertar um botão e uma mulher loira e baixinha, que mais tarde descobri ser a esposa do doutor, me trazia tudo o que eu quisesse. No começo não foi tão ruim. Eu ficava em um estado de letargia devido aos medicamentos que ele usava em mim para induzir o estado que ele queria, mas não era ruim. Eu assistia TV, comia e existia. Considerando que eu havia trabalhado mais de 40 horas por semana e me alimentado de comida ruim durante a maior parte da minha vida adulta, parecia quase um mimo. Eu era livre para fazer o que quisesse, exceto sair ou conversar com pessoas que provavelmente estavam se perguntando o que tinha acontecido comigo. Minha mãe, meu pai, meus amigos. Algum deles se perguntou o que tinha acontecido comigo? Pode parecer estranho para você que eu nunca tentei escapar, mas a minha cabeça estava sempre em uma espécie de nuvem. As drogas me deixavam lúcido o suficiente para assistir TV ou ouvir audiolivros, mas nunca me senti capaz de realmente concentrar meus pensamentos em nada em particular. Eu sabia que deveria querer escapar, mas sempre foi um conceito difícil de entender. Aqueles dias foram bons quando o Dr. Marcos ainda administrava o seu consultório. Era quando Marcos ainda fingia ter uma vida normal. Ele vinha à noite e conversava comigo, apenas me contando seus problemas e me pedindo ajuda. Ele me perguntava sobre ações ou títulos, o mercado imobiliário, ideias de negócios, patentes e invenções, e eu fazia o meu melhor para orientá-lo da maneira que ele queria. Eu não tinha certeza do que ele queria. Minha cabeça ficava muito confusa na maior parte do tempo para entender qualquer coisa, mas eu fazia o meu melhor para ajudá-lo sem a necessidade de ser colocado em um estado inconsciente. Conversávamos por horas sobre tudo, desde o estado do seu casamento, a infância depravada que ele tinha vivido, o futuro da psicologia e até mesmo a condição da sua alma. Eu nem sempre queria ouvir o que ele tinha a dizer, mas entendia que não importava o que eu queria. Parecia que não importava de qualquer forma. Conversávamos por horas, mas o resultado final era sempre uma agulha no meu braço ou no meu pescoço e várias horas de inconsciência feliz. Felizmente, lembro-me de pouco desses períodos de apagão, mas às vezes eu ia para um lugar escuro e simplesmente ficava suspenso na escuridão. As coisas sussurravam para mim lá. Me diziam coisas que eu não conseguia entender e eu era incapaz de impedi-las. Isso acontecia muito raramente, mas ainda era muito frequente. Não sei o que eu disse ao Dr. Marcos naquela época, mas sempre havia uma mudança drástica quando eu voltava a mim. Também nem sempre era para melhor. Uma vez voltei a mim e senti algo molhado no meu colo. Olhei para baixo, o que foi difícil porque minha cabeça estava presa ao encosto, e descobri que alguém tinha jogado uma cabeça no meu colo. Eu me afastei
quando meu cérebro encharcado finalmente se lembrou de tudo, mas foi pouco mais que um tremor no meu estado atual. A cabeça tinha cabelos grisalhos e ralos, um par de óculos quebrados pendurados no rosto perto de uma orelha e um nariz cheio de veias rompidas de uma vida inteira de bebida. Eu não a reconheci, mas enquanto ela encharcava a calça do meu pijama, eu senti que era de alguma forma familiar. O Dr. Marcos estava sentado à minha frente, olhando com expectativa para o presente que ele literalmente tinha deixado cair no meu colo, e eu o encarei, confuso, enquanto eu perguntava por que ele tinha feito aquilo. "Você me disse para fazer isso", ele disse, um pouco chocado. "Você disse que se eu quisesse realmente superar a crueldade e o abuso que meu pai me infligiu, eu teria que destruir a imagem do meu pai dentro de mim. E foi o que eu fiz. Disse a ele que queria me encontrar para discutirmos nosso passado e nos reconciliarmos. Ele ficou em êxtase, não me via há 20 anos e... Nossa, como nos reconciliamos. Eu esperei que ele se virasse e bati na cabeça dele com um martelo. Sufoquei ele até a morte enquanto ele jazia se contorcendo no chão. Então eu peguei o corpo e me livrei dele. Eu cortei a cabeça para poder mostrar que tinha seguido as instruções. Você é tão sábio, tão perfeito. E eu sou o seu discípulo leal." Eu comecei a gritar, um barulho de balbúcio sem sentido, mas ele apenas se curvou para mim. E quando a cabeça bateu no chão ao lado dele, ele nem se mexeu. Essa foi a minha primeira impressão de que as coisas que eu dizia dormindo poderiam ser usadas de maneiras que eu nunca havia considerado. Depois disso, ele começou a trazer pessoas para me ver. No início, era a esposa dele, a loira que estava me alimentando. Ela pareceu cética ao se aproximar, satisfeita em guardar os segredos do marido, mas insegura de se juntar a ele nessa nova experiência. Eu sabia, pelas nossas conversas, que ele tinha medo que ela o deixasse, mas apreciava a estabilidade financeira do casamento. Ele me furou com a agulha enquanto ela estava sentada a alguns metros de distância, e quando voltei a mim, ela estava se curvando e chorando. E me agradeceu por ajudá-la a ver a verdade. "O meu marido estava certo. Você é realmente Deus. Eu estava errado em duvidar dele, ou de você." Depois disso, foram amigos e colegas. Todos pareciam confusos quando ele os apresentava a mim, me chamando de Deus do conhecimento, e alguns até riram, achando que era uma brincadeira. Sentavam-se, conversavam comigo, ouvindo minhas respostas e olhando para Marcos como se perguntassem se aquilo era alguma brincadeira maluca. No fim, porém, quando eu voltava dos pequenos cochilos a que ele me submetia, era sempre a mesma coisa. Seus sorrisos de descrença ou carrancas de confusão eram substituídos por admiração arrebatadora e eles juravam fidelidade eterna a mim. Não me importava quantos deles eu implorasse para me libertar. O resultado era sempre o mesmo. Com o tempo, uma espécie de religião começou a se formar. Com o tempo, Marcos atraiu seu culto. Eram apenas alguns no início, 5 ou 10, mas começaram a crescer e se tornaram um rebanho considerável. Os seguidores começaram a cuidar de mim, me lavando, me alimentando e atendendo a todos os meus caprichos, exceto os mais importantes. Eu pedia que me soltassem, implorava para que me deixassem ir, mas isso sempre era interpretado como algum tipo de teste. O Deus deles os testava para ver se eram leais ao aqui ou ao além, e eles me agradeciam por ajudá-los a fortalecer a sua fé em mim, enquanto deslizavam minhas mãos de volta para as algemas ou empurravam minha cabeça para dentro das fivelas. Eu gritava com eles, os chamava de idiotas e tentava forçá-los, mas o uso constante de sedativos e a falta de exercícios me enfraqueceram. Eu não estava definhando, mas certamente não estava fazendo os exercícios de que precisava. Eu pouco podia fazer para me libertar. Minhas amarras sempre eram substituídas e, depois de um tempo, eu simplesmente cedia. O engraçado era que tudo o que eu dizia a eles, enquanto estava sob o efeito de drogas, estava funcionando. Marcos me mostrou o dinheiro que havia ganhado, obtido com ações e vendendo propriedades, e o culto prosperou.
Além disso, todos alegavam ter se livrado de qualquer vício, problema de saúde mental ou trauma de infância que os atormentava e agora estavam viciados em nada além de me servir. Como Marcos havia dito, aqueles que tentaram sair ou retornar às suas vidas relataram que tinham se sentido desesperados e maníacos, a menos que pudessem retornar à minha presença e ouvir as minhas palavras, não importa o que eu falasse. Foi aí que as coisas começaram a piorar. Marcos era realmente viciado em minha influência e isso o levou a exagerar. Marcos vinha reunindo seus seguidores em sua casa e, embora fosse grande, estava ficando pequena demais para comportar todos eles. Não posso especular quantos estavam lá, mas o porão só tinha espaço para ficar em pé. Embora ele estivesse falando, todos me olhavam como se eu estivesse falando através dele. Tantos olhos me observando. Meu corpo, ainda preso na cadeira em que eu havia sentado por Deus sabe quanto tempo, era algo com o que eu nunca me acostumei. Nunca me senti como uma divindade. Nunca me senti poderoso por eles me adorarem. Eu sempre me senti como um animal de estimação. Sua liberdade a apenas uma porta aberta de distância. Marcos disse que eles se mudariam para um novo lugar em breve. Um lugar que abrigaria a todos confortavelmente. Todos poderiam ficar lá indefinidamente, deixando seus empregos e vidas para trás para cuidar de seu Deus cativo. Ele não disse onde era, mas disse que todos iriam naquela tarde e que se preparassem para uma longa jornada. Estavam todos tão felizes, com os rostos extasiados enquanto ele lhes contava sobre seu novo lar, mas comecei a sentir que isso nunca acabaria. Quando ele começou a trazer pessoas para me ver, eu esperava que alguém não me visse como ele e me tirasse dali. Eles me levariam para longe dele, chamariam a polícia e eu seria salvo do meu cativeiro. Isso nunca aconteceu. Por mais poder que eu tivesse, ele os mantinha sob controle. E depois de um tempo, duvidei que algum dia conseguiria sair dali. Eu não sabia há quanto tempo eu era o Deus cativo de Marcos, mas sabia que, por mais confortável que fosse a vida, aquilo tinha que acabar. Decidi então que, se eles não iam me tirar de lá, eu teria que fazer isso sozinho. Estranhamente, minha chance chegou naquele mesmo dia. Todos me deixaram para que pudessem se preparar e, enquanto eu estava sentado no porão escuro, percebi que minha pulseira estava desamarrada. Isso nunca tinha acontecido antes e, por um momento, não soube o que fazer. Precisei de toda a minha energia para me concentrar o suficiente para fazer com que aquela mão desfizesse a outra tira, e quando me abaixei para desfazer as pernas, o esforço pareceu levar anos. Minha mente era como um fio desfiado. E era difícil de me concentrar em qualquer tarefa específica. Quando as amarras se soltaram das minhas pernas, me levantei trêmulo antes de me abaixar para dar um pouco de vida. Tudo doía por falta de uso e dei passos trôpegos enquanto me dirigia para a escada. Cheguei ao topo antes de ser descoberto. Espiei pela porta e para a cozinha vazia além. Os armários estavam vazios, as bancadas limpas, e eu podia dizer que aquele cômodo já havia sido limpo para mudança. Eu tinha acabado de decidir dar um passo para fora e ir em direção à porta dos fundos quando alguém entrou na cozinha e me viu. Chamaram por Marcos, caminhando em minha direção enquanto insistiam para que eu voltasse para minha cadeira. Eu os empurrei dizendo para saírem do meu caminho, mas, ao correr para a porta dos fundos, ouvi outros entrando para me impedir. Cheguei ao quintal, semicerrando os olhos enquanto o sol batia em meus olhos, mas o encontrei cercado com altas tábuas de madeira. Fui agarrado por várias mãos e, quando alguém enfiou uma agulha no meu pescoço, olhei para trás e vi Marcos, instruindo-os a me levarem até o carro. Algum tempo depois, recuperei a consciência e estava deitado em uma cama elaborada, com as mãos algemadas à estrutura. Foi aí que começou a pior parte do meu confinamento, embora felizmente tenha sido o fim. Depois disso, o uso de drogas piorou. Marcos e o seu culto me mantiveram em um estado catatônico quase constante. As drogas que ele usava não eram mais apenas injetáveis, e eles começaram a experimentar outras substâncias. Os documentos encontrados mais tarde diziam que eles obtinham resultados diferentes quando usavam diferentes tipos de drogas.
e muitas vezes ficavam sentados, bebendo ou rindo enquanto eu entrava e saía da realidade. Eu não tinha consciência de nada, um navio à deriva num mar de tempo. Eu poderia ter estado com eles por dias, poderia ter passado décadas sob seu controle, mas para mim o tempo era apenas ilhas vislumbradas de longe. Não via muitas pessoas naquela época, apenas os 5 ou mais que estavam no círculo íntimo de Marcos, mas esses homens sempre falavam como se estivessem se saindo muito bem. Muitas vezes havia fumaça de charuto ao redor da minha cama, o cheiro de bebida cara e sempre o murmúrio baixo de conversas enquanto esperavam que eu lhes dissesse o que mais poderiam fazer para obter mais poder. Eu havia me tornado seu oráculo, seu deus cativo em oposição a uma divindade reverenciada, e eles ameaçavam me consumir. Esses são os momentos dos quais menos me lembro, exceto pelo fim. Passei muitos dos meus dias em um estupor negro, e quanto mais eles experimentavam, mais frequentemente eu voltava ao lugar de escuridão. Quando voltei desses transes, notei uma mudança em meu captor. Os olhos brilhantes e extasiados se foram. Desapareceram os orbes lacrimosos dos iluminados, foram substituídos pelos olhos implacáveis do fanático. E eu temi que ele quebrasse sua promessa. Ele parecia zangado, mas também decidido. O que quer que eu tivesse lhe dito pesava muito sobre ele, mas eu não entenderia o fardo por um tempo. Só no dia em que tudo chegasse ao fim. Uma tarde voltei a mim e encontrei uma luz intrusiva vazando para dentro do meu quarto escuro. Eles sempre me mantiveram naquele quarto persistentemente escuro, mas agora a porta estava aberta e havia algo nela. No chão havia os outros, nenhum deles se movendo, e fiquei confuso com a súbita quietude deles. Seria algo novo? Estariam dormindo ou estariam... Eu tentei afastar esse pensamento da cabeça. Eles não podiam estar mortos. Lembrei a mim mesmo enquanto sacudia minhas correntes. Se estivessem todos mortos, quem me libertaria para que eu não morresse ali também? Eu fiz como você disse. Ouvi uma voz monótona e me assustei ao perceber que uma das figuras curvadas estava apenas rezando. Era Marcos, e ele parecia selvagem. Seu cabelo grisalho estava espetado em ângulos estranhos e seu rosto estava respingado de sangue. Sua camisa estava encharcada de alguma coisa e pendia sobre ele como um saco molhado. Ele parecia estar rezando, mas quando algo estalou em suas mãos trêmulas, vi que ele tinha uma arma. Por meio segundo, fiquei com medo de que ele atirasse em mim também, mas quando ele colocou o cano sob o queixo, fiquei com ainda mais medo de que ele o usasse em si mesmo. Eu subi o mais alto que pude. Sua vontade determina que eu desista do meu veículo para subir ainda mais alto. Eu vejo você do outro lado. O sangue dele formou uma linha vermelha em meu rosto quando a arma disparou, e de repente meu medo se concretizou. Eu estava sozinho. Para minha sorte, alguém ouviu o tiro. Eu fiquei preso naquele lugar por 2 dias antes que a polícia viesse investigar o complexo. Acontece que eles estavam de olho em Marcos há algum tempo, desde que ele começou a reunir seguidores em sua casa. Depois de 2 anos em seu novo complexo, eles estavam tentando preparar uma denúncia contra ele antes que ele acordasse uma manhã e decidisse dar uma de Jim Jones. Com a ajuda da esposa, envenenaram tudo e Marcos atraiu o seu círculo íntimo para uma reunião antes do café da manhã, onde atirou neles enquanto ouviam minhas últimas divagações. Eles encontraram diários que afirmavam que eu havia dito a ele para fazer essas coisas, mas, depois de me entrevistar, acho que decidiram que ele estava louco. Pelo menos foi o que o policial me fez acreditar. Vamos ter que considerar você uma pessoa de interesse e te monitorar, mas... honestamente, parece que você não participou por vontade própria. Eu vou arrumar algumas coisas, tá? Se senta aqui e vamos resolver isso pra você. Depois que ele saiu, notei o gravador em cima da mesa. Não estava ligado, o que eu esperava, e quando o peguei, vi que a fita dentro tinha uma data da qual eu me lembrava.
Era a data da minha primeira sessão com o Dr. Marcos. Eu não conseguia imaginar um motivo para o FBI ter uma fita com aquela data, a menos que Marcos a tivesse gravado por algum motivo. Larguei o gravador, tentando conter minha curiosidade antes que ela se instalasse. Eu nunca tinha ouvido minha voz naquele estado que parecia encantar tanto o velho médico. O que eu havia dito a ele para fazê-lo jogar toda a sua vida fora em busca disso? Não consegui me conter. Apertei o play na gravação e ouvi Marcos me dizer para ficar calmo e começar a contagem regressiva de 10 até 0. Não era a voz entrecortada e muitas vezes instável que eu me lembrava de qualquer momento depois daquela sessão. Era Marcos em seu momento mais são, e quando ele chegou a 1, eu o ouvi ofegar e perguntar o que eu estava fazendo. Na gravação, ouvi uma versão um pouco mais grave da minha própria voz, e isso me encheu de pavor. O policial já ouviu as fitas e acho que tá ficando tão instável quanto o doutor. Se você não escapar agora, ele vai te prender como o Marcos fez. Você terá que ser rápido e inteligente, mas se quiser se libertar, precisa encontrar um jeito de sair daqui. Boa sorte.